Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2017. Eu sou Hamilton Nogueira. Nosso tema para a conversa hoje é discriminação racial, intolerância, supremacia branca e outros problemas aí pelo mundo. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 348, ou melhor, do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, e ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Francilene Gomes, ela é secretária-geral da Academia Cearense de Direito. Conosco Silvana Rodrigues, que é advogada. Osmar de Sá, sociólogo e professor da UFC, e Renata Carla, que é estudante de Direito, empresária e diretora do Instituto Veritas. Senhoras, Osmar, muito boa noite, imensamente agradecido por estarem aqui conosco. Me permitam uma deferência especial, agradecer a Silvana mais uma vez, porque ela está extremamente gripada e não enfrentou aí a gripe para vir aqui conversar conosco. Então, muito obrigado a você, Silvana, e a todos vocês. Bom, eu queria começar com uma... o gancho maior do programa foi em função da eleição da Miss Natural do Piauí, negra, e que houve alguns ataques. Eu, com toda honestidade, eu não sei dimensionar o tamanho desses ataques. Eu vi muitos ataques tirados, colocados em matérias, mas no perfil da própria... existem muito mais elogios do que ataques. Eu queria saber, de fato, qual é essa impressão, começar pela Silvana, do tamanho, da dimensão desse racismo, se é isolado, se ele é preocupante, se ele segue uma tendência mundial, enfim. Muito boa noite, imenso prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, boa noite, senhores telespectadores, boa noite, colegas aqui que estão comigo em estúdio. Na verdade, eu entendo que o racismo ele tem uma dimensão muito maior do que o que a gente até mesmo aceita, né? Não é à toa que o crime de racismo, ele previsto pela Constituição brasileira, ele é um crime inafiançável, né? Ele é um crime imprescritível e ele é um crime que tem, inclusive, uma pena de reclusão, né? Então, ele é um crime muito sério. Acredito, inclusive, que essa inclusão das modalidades, né, de punibilidade desse crime tenham sido fundamentadas até mesmo pela nossa construção cultural. Sim. Nós temos uma construção cultural onde o racismo prevaleceu desde o início. Sim. Vejamos que em mais de 516 anos de Brasil, né, 388, salvo engano, foram no regime 100% escravista. Sim. Então, isso é uma cultura de formação. Se a gente for pensar no aspecto psicológico desse crime, nós temos hoje, na mídia, algumas defesas que são automáticas às manifestações de racismo. Então, tivemos aí uma apresentadora de um canal, que era a Garota do Tempo, que foi vítima de um crime de racismo que foi apurado, né, no decurso do período. Ao final, houve consequências punitivas? Sim. Eu não me aprofundei sobre o resultado, né, desse processo, mas, diante de tantas manifestações negativas, né, ou seja, de tantas manifestações de racismo, ela teve infinitas manifestações, foram milhares de manifestações favoráveis. É aí que eu questiono a dimensão desse racismo. Não estou dizendo que ele não existe, mas eu questiono a importância, a forma, o poder letal dele, digamos assim, porque eu vejo muito mais manifestações de apoio do que, propriamente dito, quer dizer, não seria mais pontual esses ataques? Sinceramente, eu entendo que não. Não? Porque, por ser crime, nem todo mundo consegue manifestar por receio. Sim. Mas, se você for avaliar, por exemplo, vamos falar num contexto bem local. Sim. Eu tenho uma filha de 4 anos que estuda numa escola, certo? Uma escola que tem um critério extremamente, assim, uma metodologia muito bacana de ensino, mas é uma escola que acaba não sendo acessível financeiramente a muita gente. Sim. Se você me perguntar quantos negros
né, digamos, né, hoje o politicamente correto é falar afrodescendentes, mas quantos afrodescendentes lá estão? Eu acredito que eu não contabilizo 5, dentro do universo de quase 700 crianças. Então, esse contexto cultural, ele é um contexto sociológico, ele é um contexto econômico, ele é um contexto político, sim, onde muitas vezes você não tem uma manifestação mais ampla, certo, do que seria até mesmo repúdio. Professor, muito boa noite, imenso prazer recebê-la. A Silvana traz aí a questão de uma lei pesada, imprescritível, etc. e tal. Mas é de difícil aplicação essa lei, ou não? Existem muitos casos em que se identifica o autor e se pune. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, alegria estar aqui com todos. Na verdade, é uma questão cultural, né? Eu acho que a própria exposição, se buscar a punibilidade, muitas vezes torna a pessoa mais vulnerável ainda. Muitas vezes a própria pessoa, ela, embora seja imprescritível, mas a própria pessoa ela tem que denunciar, né? Ela tem que acompanhar esse crime. E produzir uma prova. E produzir uma prova. Hoje é muito fácil produzir prova. Hoje a internet, etc, vídeo, né? Facebook, todas as mídias sociais, torna realmente muito favorável a você fazer essa prova. Todo mundo se manifesta, todo mundo quer opinar, quer dizer o que pensa e acha que a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento não tem limite. Então você pode dizer o que bem pensa e por isso não vai sofrer consequência. Há alguma consequência jurídica para a manifestação na internet? Aquilo ali é prova suficiente? Nós temos ainda um marco da informática, o marco da internet. Ele, inclusive, está sendo discutido no Congresso. O atual presidente quer modificar aí. Nós não temos ainda, propriamente, uma lei que trate de uma forma mais explícita ou mais veemente ainda as várias modalidades de crime da internet. O Brasil está crescendo para isso. Nós estamos já com algumas leis muito esparsas, ainda muito incipientes. Né? A necessidade ela se faz a todo momento de que a gente tenha realmente um aparato apropriado para isso, mas o certo é que um juiz, um operador do direito, promotor, um advogado, nós não podemos deixar de fazer valer o direito do cidadão sobre a alcunha de que não existe uma lei. Até porque a imagem, a própria imagem da pessoa viva ou morta, os parentes também podem buscar valer o direito de quem já morreu, essa imagem ela tem que ser preservada, ela tem que ser respeitada. Renata, muito boa noite, prazer imenso recebê-la. Ouvi de mais de uma pessoa que a candidata teria se vitimado, havia um vitimismo ali em algumas ações dela e que essa dimensão desse ataque não era tão grande assim. Eu queria ouvir a sua opinião. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, eu agradeço também a presença aqui. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente da situação do que aconteceu com ela. Pois não. Porque quando a gente tipifica o que aconteceu com ela como racismo, né, o racismo ele geralmente tem uma visão de segregação. É você ir num restaurante, por exemplo, e dizer assim, você não pode entrar aqui porque você é negro. Então, o racismo ele tem essa visão. Já o que poderia se aproximar mais do que aconteceu com ela seria uma injúria racial, né, tipificando dentro da lei. Só que até a injúria racial, ela é relacionada diretamente à pessoa. E os ataques, né, os supostos ataques, eles foram feitos baseados no que aconteceu com ela, né, na função que ela acabou exercendo como Miss Brasil. Então, você vê vários comentários e você tem que começar a questionar. Até que ponto você tem que ferir a liberdade, você percebe que é um direito à liberdade de expressão da pessoa, de não concordar com a vitória dela, de achar que ela não é tão bonita quanto a outra candidata, e até que ponto... E aí não seria necessariamente uma agressão. Isso, e até que ponto seria considerado uma injúria ou um preconceito. Se você for ver, a gente não pode negar que existe o racismo realmente existe. Sim. E o racismo ele existe tanto de brancos contra negros, quanto de negros contra brancos, e até de negros contra negros mesmo. Sim. Então, o racismo ele existe. Só que a questão é, existiram alguns ataques a ela de fato, né, ataques pontuais. E eu acredito que questões pontuais elas têm que ser tratadas de maneira pontual. A questão é que houve uma politização cultural. Você via que antigamente, até o próprio concurso do Miss Brasil, ele tinha uma configuração diferente da que tem hoje. E está se tendo uma discussão muito grande em cima do racismo, do que aconteceu com ela. Mas se você analisar o discurso da própria Miss, e se você analisar o discurso de quem colocou ela lá, né, que eram, no caso, os juízes, você vai observar um detalhe muito interessante. Uma das perguntas feitas para ela foi
o que você fará para empoderar as mulheres? Essa palavra já traz um estereótipo exatamente. interessante. Então, você já percebe que uma coisa que é cultural está sendo politizada. Sim. E ela responde, não, eu quero empoderar as mulheres negras brasileiras. Então, assim, a intenção seria que ela representasse todas as mulheres brasileiras, sim, não única e exclusivamente as mulheres negras. Então, consciente ou inconscientemente, ela mostra ali uma forma de segregação do que ela pensa. Sim. E os juízes, quando escolheram ela, alguns, acho que os 3 juízes, falaram que optavam por ela representar a brasilidade. Aí isso incomodou a muita gente também. Exato. Então você vê o seguinte, eles aí, querendo ou não, estão colocando como se existisse uma régua, sim, onde o único lugar que eu vi isso foi no nazismo, em que você coloca diferenciação de raças. Então quer dizer que a negra ela tem uma brasilidade maior do que a branca, do que a índia. Existe essa régua. Então os próprios participantes do concurso, além de politizar a cultura, né, trazer política para dentro da cultura, reforçam alguns estereótipos de alguma forma ou outra, né? Os estereótipos que fizeram que a gente estivesse aqui agora discutindo sobre questões de racismo. A Sabrina Florencio, Osmar, ela traz aqui uma pimenta à discussão. Ela diz o seguinte: existe em relação à intolerância, as religiões têm contribuído para o retorno do discurso extremista? É pergunta da Sabrina. Eu li pela primeira vez. Muito boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Hamilton. Eu acho que a questão da intolerância em relação ao pensamento religioso é porque o pensamento religioso ele é fundamentado na verdade, né? Por exemplo, a ciência, eu sou sociólogo, a sociologia não se fundamenta na verdade, ela se fundamenta no conhecimento da realidade. Então, nós tentamos conhecer a realidade e buscamos uma aproximação com ela. Mas essa aproximação ela é muito tênue, porque o outro pode descobrir algo que eu não descobri. Então, é como se fosse uma verdade provisória. Sim. A teologia é uma verdade definitiva, né? Deus é a verdade. Então, é algo muito radical, no sentido, se você for discutir na perspectiva da ciência e da filosofia. Portanto, tem uma identidade com a verdade. Quando você fundamenta, a partir de uma visão dogmática, em que a verdade é que lhe orienta a qualquer decisão, tudo mais você começa a teologizar o cotidiano. Não é? Então, as relações políticas, que é fundada na pluralidade, elas passam a ser uma forma de verdade absoluta. Quer dizer, o meu partido é o verdadeiro. Não, o meu partido é aquele que me expressa, que me representa. Não é? E não raro, o meu partido tem todas as qualidades e o contrário tem todos os defeitos, né? E não se abre possibilidade de aprender nada novo. Perfeito, e a política e a democracia é exatamente a viver com a pluralidade. Então, se a democracia viver com a pluralidade, a noção de que existe uma verdade ali, ela nega a existência do outro. Então, todo racismo, todo preconceito contra o outro, todo radicalismo que se acha dono da verdade, ele é, no fundo, uma postura antidemocrática. E o fundamento dela pode ser um fundamento teológico mesmo, não é? Do absolutismo, tipo da intolerância religiosa. Não é? Você vê que as disputas religiosas no mundo hoje são entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ora, essas 3 religiões, elas têm o mesmo tronco. Todas elas se fundamentam no judaísmo. O Deus é o mesmo Deus. Sim. E elas são as que mais disputam espaço. Não é? Até o que se aproxima, né, até ser próximo demais, às vezes gera mais conflito, mas eles têm a mesma base. Não é? Inclusive, Cristo é um profeta do judaísmo, do islamismo. Né? Eles se queixam porque os cristãos não reconhecem Maomé como e o judaísmo não reconhece nenhum dos dois. Tá? Então, mas elas surgiram na mesma etnia, no mesmo berço cultural. Líderes como o Trump têm trazido mais agressividade a esse debate? O que está acontecendo que o mundo parece que parte para a agressão? O que está acontecendo que isso parece tomar dimensões maiores e mais perigosas, na opinião de vocês? Quem fala? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não tenho. Eu acho que a minha visão ela é bem um pouco contrária ao pessoal aqui, né? Mas eu não atribuiria ao Trump a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Existe, obviamente, um projeto em que político, de uma maneira geral, global, né? Obviamente, em que o objetivo principal é o quê? É
dividir para conquistar. Então, a partir do momento em que você traz para a sociedade essa segregação, rico contra pobre, preto contra branco, enfim, questões religiosas, isso, esse avanço religioso, você vai alimentando um conflito que faz com que seja implementado na sociedade projetos que são muito maiores. Então, enquanto você distrai as pessoas, enquanto você faz com que elas briguem entre si, os verdadeiros projetos políticos são implantados. Agora, obviamente, tem que ter um bode expiatório, né? E acabam atribuindo esse trabalho ao Trump. Sim. Né? Que não necessariamente o trabalho seria inserido. Mas quando eu me refiro ao Trump, eu falo de lideranças. Usei o nome dele como exemplo. Outros líderes também trazem alguns fundamentalismos. Agora, é importante, viu, Hamilton, entender a problemática do Trump. Quer dizer, os Estados Unidos ele foi governado, né, durante 2 mandatos, talvez por um dos maiores gênios que no mundo recente teve, que foi o Obama. Sim. Além de ser um grande político, ele era um grande intelectual, né, com a formação humanista e, mais do que isso, uma visão estratégica do mundo, com uma visão totalmente diferente de um padrão americano de ser. E ainda mais sendo negro, né? Num país símbolo do racismo, da intolerância racial, não é? De uma forma violenta, sempre foi marcado, inclusive os direitos civis da década de 60, 70, é bastante notório. Essa postura, inclusive porque o Obama, ele não era um fanático, ele não era um racista, como você falou. Às vezes os negros americanos, eles têm um viés racista, né? Eles não gostam de conviver com branco, eles têm uma noção étnica da sua origem racial. Mas o Obama não era um racista. Ele via a sociedade de uma forma plural. Mesmo assim, mesmo Agora, sendo o que um democrata... que é substituído por alguém tão radicalmente Exatamente. oposto? O que a sociedade americana trocou dessa forma? Uma parcela importante, porque o Trump ganhou, mas ele não teve a maioria dos votos. Não é? Ele não teve. A maior parte da população americana votou contra o Trump. Tá? Então, só ouvir, a Silvana quer falar para a gente encerrar o bloco? Sim, na verdade eu acho que é o seguinte, a substituição, ela teve duas situações. Primeiro, que a candidata talvez não representasse, a Hillary Clinton talvez não representasse toda a fundamentação, tanto humana quanto política, que o Obama representou durante esse período. E o então não era tão diferente assim? Na verdade, não que ela não fosse tão diferente, mas ela não era o Obama. É tanto que o Obama implementou projetos sociais, como o plano de saúde, que foi o primeiro projeto em que o próprio Trump quis retirar, porque considerava que esse projeto era oneroso para a classe americana que podia pagar pelo plano. Então, assim, ele foi um dos objetivos, mas a questão que eu acho é a seguinte. Primeiro, eu acho que isso está muito dentro da sociedade, da formação da sociedade americana. Para mim, o Trump é o espelho dessa sociedade. E segundo, que ela não era o Obama. Ok. Bom, peço licença, temos que fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes com o segundo bloco do programa A Verdade de hoje, falando sobre intolerância. A gente volta já. Olá, muito boa noite a todos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa A Verdade de hoje, falando sobre discriminação racial, intolerância e outras causas e consequências. Enfim, você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Francilene Gomes, ela é secretária-geral da Academia Cearense de Direito. Conosco também Silvana Rodrigues, que é advogada, Osmar de Sá, que é sociólogo e professor da UFC, e Renata Carla, que é estudante de Direito, empresária e diretora do Instituto Veritas. A questão das cotas, que já tem aí quase uma década, talvez já tenha uma maturação para a gente poder conversar, agravou algum processo de aceitação social ou foi indiferente ao assunto que nós estamos conversando hoje, na opinião de vocês? Eu acho que as cotas, ela retrata 2 dimensões. Uma é a questão do preconceito, né? Porque, no fundo... Pelo fato de existir? Não, exatamente. Porque a cota, ela é destinada a quem? Ela é destinada ou a alguém com referenciais étnicos ou pessoas pobres, né? Que não tiveram oportunidade de concorrer. Então, o país é um país extremamente desigual. E esse país bastante desigual,
ele faz com que a classe média tradicional ela tenha acesso a todas as possibilidades, ou as melhores possibilidades. Quando você cria as cotas e faz com que aquela sociedade, aquele parte da sociedade que não teve as oportunidades, como, por exemplo, a educação infantil, há muito pouco tempo foi criada a educação infantil, isso é uma discriminação contra as pessoas mais pobres imensa. Porque, por exemplo, o filho... Mas seria melhor que não existisse? Não, era melhor que existisse, porque por isso que foi criado. Né? Porque a educação infantil, por exemplo, os filhos de classe média, com 1 ano e meio estão na pré-escola. Enquanto que a maior parte da população, ela só entra com 5 anos. Então, enquanto um está começando a aprender a ler, o outro está começando a terminar a sua aprendizagem. Entendeu? Isso cria um fosso social imenso, uma desigualdade. Essa intolerância, e aí é que é interessante, não entender isso como se você estivesse privilegiando, olha, aquele ali ele está entrando porque é pobre. Né? Mas é algo que é injusto, porque o fundo público que financia tudo é para ser para todos. E nós somos desiguais. Nós temos uma sociedade desigual. E a sociedade desigual, ela, a bem do interesse geral, é melhor equalizar essa diferença. O Brasil é um país desigual. É um país que diante dessa desigualdade, ele também criou outro problema gravíssimo. É um país pouco competitivo. As empresas brasileiras são as empresas menos competitivas. E mais grave, nesses últimos 20, 30 anos, a competitividade da economia brasileira diminuiu a competitividade. E quando qualquer ação para que faça aumentar a competitividade é atacada como forma de fim dos direitos. E como é que você vai enfrentar a competitividade? Melhorando a oportunidade de mais gente e qualificando as pessoas. Então, democratizando a escola e a educação, você melhora a competitividade. Eu queria falar, inclusive, das universidades públicas. Quem é que chegava até então, antes das cotas, às universidades públicas? Eram os alunos das escolas particulares. Então, a universidade paga pelo governo, universidade com os professores extremamente capacitados, e não tinha um filho de trabalhador, não tinha um estudante numa escola pública que chegasse numa universidade pública. Chegavam lá pessoas que tinham condições de pagar uma universidade particular. Pessoas que haviam estudado desde sempre em escolas particulares, nas melhores escolas. Então, ainda hoje isso persiste. A maioria das pessoas que chegam nas universidades... A pesquisa que se tem na UFC, os cotistas, contrário ao preconceito que se cria, eles têm tido um desempenho muito acima da média. Sim. O desempenho dos cotistas na UFC, nos diversos cursos, ele é muito mais acima da média do que o geral dos não cotistas. O Masni Santos, ele é um policial militar, sempre acompanha aqui o programa, manda um abraço para ele, ele traz uma discussão muito interessante. Ele diz o seguinte: como rebater o discurso que diz que policiais negros perseguem pobres negros? Me senti ofendido profissional e pessoalmente. Quem quer comentar a pergunta do Masni? Alguém? Eu acredito que o Masni, né? Isso. Essa questão é uma questão que tem sido trazida para a sociedade como se fosse uma questão cultural. Né? Diz assim, o policial só ataca porque ele é negro. Né? Então, o Brasil, a gente acaba relacionando a questão do pobre, né? Ele é pobre, por ser negro, ele acaba sendo visado como uma figura fácil para ser pega pelos policiais. Sim. Né? Mas nós temos diversas estatísticas dentro do Brasil que elas associam a pobreza e a criminalidade. Né? E é extremamente difícil, porque a sociedade, de uma maneira geral, principalmente quando a gente trabalha a questão dos direitos humanos, você vê que defende geralmente um lado, e a questão do policial, que também é uma figura que precisa de proteção e precisa de uma visão, porque no final das contas ele está ali no seu trabalho, no exercício do seu trabalho, ele também se torna refém da situação, né, da situação da visão do próprio racismo. Sim. Porque quando ele está trabalhando ali, ou ele exerce aquilo, exerce a função dele, ou se ele não exercer, ele está se omitindo. Então, ele fica num conflito muito grande, porque se ele não fizer, ele vai ser criticado pela situação da omissão. E se ele fizer, acabam vindo direitos humanos, que é um dos pontos que mais vem para defender o pessoal, e acabam atacando ele de uma maneira como se ele fosse assim, o problematizador da situação. Na verdade, não é. Nós temos, de fato, uma criminalidade muito grande, nós temos um processo de pobreza no país muito grande e, obviamente,
A os estatística negros se no nosso concentra país... ali por conta do número de... E questões históricas também, né? Não, aí veja bem, essa questão da dívida histórica, ela é bem delicada. Porque quando a gente entra na questão da cota e quando a gente entra na questão da dívida histórica, a gente quer considerar que, de fato, nós temos uma dívida histórica. Então, se a gente entra para o âmbito jurídico, por exemplo, você não pode responsabilizar um filho pelo crime de um pai, né? Um exemplo clássico, nós tivemos quase 400 anos de escravização no Brasil dos negros. De fato, nós temos que perceber que os negros no Brasil eles passaram por um processo de escravização muito grande. Mas existiu, por exemplo, os povos mouros. Durante 800 anos, os povos mouros eram negros, né? Eles viviam no norte da Europa. Eles escravizaram por 800 anos brancos europeus. Então, onde a gente vai questionar a questão da dívida histórica? Tudo isso entra também dentro da questão de cota. Porque eu sou a favor da cota para as pessoas que não têm condições financeiras. Mas se você entrar dentro da cota racial, você entra em mais duas problemáticas. Sim. Primeiro, porque você foca na questão das universidades, ao invés de você focar no ensino básico. O próprio professor citou aqui, as crianças com 1 ano e meio, para quem tem condições financeiras, colocam as crianças lá. Então, por que a gente não foca na questão financeira da população e foca justamente nessas mães que precisam de um suporte para trabalhar, essas crianças que precisam de educação básica, em vez de a gente desenvolver esses processos de cota para as universidades, que já é o último patamar educacional que nós temos. Tinha um secretário de Educação, que eu não posso dizer, não vou dizer o nome, mas ele me falava o seguinte, ele disse que jamais defenderia essa ideia publicamente, mas por ele esquecia a geração de 15, de 10, 12 anos de idade para cima. Focava esquecia essa geração e focava tudo de 10 anos de idade para baixo. E resolvia todo o problema do Brasil em 15 anos, ele dizia isso. Mas a população brasileira é imensa nessa faixa etária que ele está querendo excluir. Então, significa dizer que ele ia criar problemas em todas as outras áreas. Sim. Ele podia se ver livre do problema, né? Quer dizer, a visão dele é uma visão absolutamente absurda. Por quê? Porque a juventude, hoje tem uma parte da juventude, inclusive, que está fora da escola, e é exatamente nessa faixa etária. Sim. Por problemas da família, não é? E baseado num fato, o Brasil, o país, o mundo todo, porque hoje o mundo parece estar passando por uma crise de pouca inteligência, né? Toda diferença é uma coisa ruim, porque a pessoa ser diferente do outro não é uma coisa boa, não. A gente aprender com o outro, essa pluralidade, um mundo viver democraticamente. Tem alguma solução melhor do que a democracia para conviver, para a convivência plural? Quer dizer, aí você fica... todo processo que quer privilegiar, por exemplo, a diminuição da desigualdade, ele é estratégico e é inteligente, porque quando você diminui a desigualdade, você diminui várias desigualdades. Vê que o policial tem até razão quando ele estava levantando a questão dele, ele disse assim, ora, uma desigualdade de oportunidade, se, por exemplo, os negros foram condenados a viver na pobreza. Ninguém, quando acabou a escravidão, não deu a oportunidade para eles terem uma propriedade, para disputarem um espaço ou serem empreendedores. Eles continuaram, foram para as favelas das grandes cidades ou foram morar no campo, nas piores condições. Isso gerou o quê? Aumentou a desigualdade. Hoje, essa desigualdade gerou outra desigualdade. Qual é? É o preconceito contra todas as pessoas de pele escura, como se elas fossem, por ser pobres, necessariamente criminosas ou violentas. Sim. Quando, na verdade, elas são vítimas. Uma sociedade inteligente, ela tem que equalizar isso. Ela não pode permitir que a desigualdade gere mais desigualdade, que ela gere preconceito e que ela construa um padrão civilizatório absolutamente absurdo, como uma grande parte do mundo está criando. E é importante perceber o seguinte, nós estamos num período de crise econômica. E todo período de crise econômica, a disputa aumenta. Você vê que a intolerância europeia está aumentando muito grande, que era um país que, quando não estava na crise, extremamente tolerante, não é? Agora, é engraçado, a gente tem trazido essa questão da educação, mas há alguns anos eu vi em Buenos Aires uma revista dedicada ao nazismo, com propagandas e cartazes, etc. Até que ponto isso é crime? Até que ponto é liberdade de expressão defender uma ideia como essa? Olha, eu acho que o nazismo ele é crime porque ele tem uma ideologia da eliminação do outro. Não existe nada, e nem um padrão civilizatório que diga o seguinte, que eu posso pregar a eliminação do outro. Francilene. A Lei 77/16, do dia 5 de janeiro de 89, a lei que trata do racismo, tem um artigo, justamente, salvo engano, o artigo 20, que trata, inclusive, de... É crime você utilizar o símbolo do nazismo. Se você, aqueles jovens que estavam usando, aquilo ali é crime.
Eles podem ser apenados. Lei brasileira? Lei brasileira, Sim. é a Lei 7.716. Sim. Desde 89, assinado pelo Sarney e pelo Paulo Brossard, que era ministro da Justiça. Então, você fazer apologia ao narcisismo é crime, sim, artigo 20 dessa lei. Tá, olha, Agora, eu queria só colocar, Pois sabe, não. que não... Aí eu lembro aqui, quando a gente fala desse secretário que vai atrás de saber o nome, que deixava o jovem, a partir dos 12 anos, fora da escola, Sim. a gente lembra do Brizola, né? Lembra do Darcy Ribeiro, quando ele utilizou, inclusive, lá o Sandro Bródomos para Agora, fazer talvez, escola. na verdade, a ideia dele, que ele dizia, era não investir tanto. Mantinha a escola como estava Ao e contrário. a preocupação era maior na formação de base. Eu vi essa Esse é uma teoria jovens. nas pessoas com mais de 50 anos, há muito tempo atrás, Também, falavam, já a partir de existiu 50 isso. anos não vamos mais ensinar ninguém a ler, porque elas vão cuidar da juventude. Olha, o Antônio Marcos, do Mudubim, pede um abraço. Grande abraço, Antônio Marcos. Obrigado aí pela audiência. O Américo, corretor, mais uma vez também aqui conosco. E eu queria trazer uma outra discussão. Ainda voltando à questão do Trump, ele diz que houve, da questão lá da Virgínia, né, chegando a violência e morte, inclusive, dizendo que havia fanatismo e violência de muitos lados. Outra voz, salvo engano, do ex-vice-presidente, diz que só há reação, só há fanatismo de um lado. Afinal de contas, quando se chega àquele estágio de derrubar monumentos, etc., a violência dos dois lados, os dois lados têm culpa, ou apenas um é agredido e, portanto, revida, na opinião de vocês? Eu costumo dizer, tá, que nenhum de nós é santo e nenhum de nós é demônio. Eu acredito que dentro de todo e qualquer ser humano tem um lado bom e tem um lado ruim. Todo mundo tem acertos e tem ainda coisas a serem acertadas, né, a serem melhoradas. Então, eu, como professora de mediação, digo sempre que um procura ouvir o outro, porque todos nós somos nossos melhores advogados. Como dizia Sartre, o inferno é o outro. Então, o outro é o culpado de tudo. Ele é o culpado de eu não ser feliz, ele é o culpado de eu não ser o que eu quero ser, de eu não ter o que eu quero ter. Então, mas não é por aí. Eu acho que todo mundo, eu também não gosto muito dessa palavra culpa, né? Sim. O direito até usa, mas acho que o direito usa bem mais, o direito moderno usa bem mais responsabilidade. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade, para o bem e para o mal. Os dois lados têm culpa ou responsabilidade? Na verdade, eu acho que, como diz Nando Reis, né, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Eu acho que a gente vem vivendo, na verdade, um momento extremamente delicado de inversão de valores, de falta de disponibilidade de ouvir o outro e, sobretudo, de intolerância sobre todos os aspectos. Então, eu acho que a teoria teria que ser um pouco mais aprofundada. Eu acho que, psicologicamente falando, só Freud explica, né? Porque essa intolerância, ela realmente faz com que de uma ação você tenha uma reação. E quando há uma desordem, a tendência é que essa desordem só aumente. Então, quando você tem um conflito em que se estabelecem mortes, se estabelecem várias situações que são sequenciadas de violência, a tendência é que realmente essa violência se aumente. É uma questão até da própria natureza humana, né? Eu acho que a gente precisa... Mas o que parece é que vem piorando. Ou está tendo mais vitrine por conta das redes sociais. Isso eu ainda tenho dúvida. Aumentou esse processo de beligerância ou está só mais visto por conta das redes sociais? Aí eu acho que a rede social ela colocou um drama que é o seguinte, que está desnudando, de fato, quem nós somos, a visão preconceituosa que nós temos. Porque a gente fala numa mesa de bar, tudo, não é? Quando a gente senta com os amigos, a gente diz tudo, até coisas que a gente não diria nem se tivesse mulher junto, né? Eu estou falando aqui porque quando você é homem, as mulheres também estão se reunindo, aí as mulheres saem sozinhas também, devem conversar coisa que só elas conversam. Isso é como se estivesse na intimidade. As redes sociais, eu acho que as pessoas estão vendo como se fosse intimidade. Não estão percebendo que aquilo é um espaço público. Não é? E o que ela diz ali não é só aqueles amigos, aquilo pode ir para um amigo do amigo e isso pertence ao mundo. E aí está refletindo, de fato, o que a sociedade pensa. Né? Por exemplo, a gente está falando aqui daquele confronto lá na Louisiana. Né? Com certeza, as feridas estavam abertas ainda, porque aquilo houve uma guerra. Um lado eliminou o outro. Não é? Quem quiser estudar a história americana sabe que os pró-escravidão, eles chegavam nas fazendas dos que eram defensor
do lado do norte, e eles queimavam tudo, quer dizer, e o contrário não era tão diferente. Tá? Então, existem feridas abertas ali, e uma memória muito, muito forte. Quando um lado diz, olha, aquele símbolo me incomoda, eu quero tirar esse símbolo, como se fosse uma coisa muito simples e tranquila, mal sabe ele de que o outro lado estava tão ressentido quanto ele. E que, portanto, o padrão civilizatório, a Revolução Americana, ela de fato não ocorreu na cultura e na ideologia daquele povo. Eu adicionaria também uma questão bem midiática e política mesmo, porque a gente vê que esse momento nos Estados Unidos está bem delicado, existe uma mídia, de fato, que tenta ser bem combativa em relação ao Trump. Já até vazaram algumas fotos de participantes mesmo, né, desse grupo, do Ku Klux Klan, né, em que tem pessoas com as mãos negras. Então, tentam associar muito a visão do Ku Klux Klan aos conservadores, a uma visão de conservadores, a uma visão do Trump, onde, na verdade, muitas pessoas têm questionado a relação política que foi feita justamente para trazer um trabalho mais combativo dentro dos Estados Unidos. Né? Essa questão desse conflito de branco contra negros, também eu tenho essa visão muito de mídia e política, né, combativa em relação ao Trump também, nesse aspecto, e trazendo essa questão, né, combativa para o Brasil, até nessa questão da abolição da escravatura aqui, porque eles tentam associar lá uma visão conservadora nos Estados Unidos, onde, na verdade, por exemplo, aqui no Brasil, a própria Princesa Isabel, quem aboliu a escravatura, ela era senadora do Partido Conservador. Então, quem aboliu a escravidão aqui no Brasil foram os conservadores. Preciso pedir licença, temos que fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes com o último bloco do programa A Verdade de hoje, falando sobre intolerância. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, falando sobre discriminação racial, intolerância e outras causas e consequências dessas questões. Você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui no estúdio conosco estão Francilene Gomes, que é secretária-geral da Academia Cearense de Direito, conosco também Silvana Rodrigues, que é advogada, Osmar de Sá, sociólogo e professor da UFC, e Renata Carla, estudante de Direito, empresária e diretora do Instituto Veritas. Eu tenho um comentário aqui do Luciano Santos. Ele diz o seguinte: toda forma de racismo deve ser combatida, mas também não podemos aceitar que militantes marxistas dividam nossa sociedade em grupos antagônicos, incitando negro contra branco, pobre contra rico, sulista contra nordestino. Isso está acontecendo, na opinião de vocês? Muito. Acho que sempre. Muito, Renata, é isso? Mas não são os marxistas, não. Não, é processo de formação humana mesmo. Eu acho que hoje tudo está na origem da formação. Eu observo isso ainda nas crianças. Então, eu acho que esse olhar, certo, de exclusão, de distinção, enfim, esse olhar antagônico está no processo de formação. Eu acho que não tem nada a ver com a teoria marxista, não. Marxista não, mas a questão da militância, você quer falar? A questão da militância, ela acaba sendo muito forte. Porque, por exemplo, você vê um exemplo simples com criança. Eu sou uma criança fraca, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar me inserir num grupo de pessoas em que elas possam juntas trazer para mim uma força. Né? Então, quando a gente não tem um indivíduo que tem uma personalidade forte, garantida, ele acaba se agregando a certos grupos, né? Que hoje a gente vê muita questão de militância. Então, você vê assim, movimentos que são crescentes, movimentos feministas, você vê movimentos de negros, né? Movimentos que trazem uma representatividade de minorias, onde, na verdade, eu nem vejo representatividade exatamente das minorias. Porque, na verdade, eu vejo que esses grupos eles acabam representando seus próprios interesses. Agora, existem alguns atos que levam ao paroxismo a questão da intolerância. Eu vou na linha do que a Silvana falou de formação humana. Um caso como da Dandara, travesti, para quem assiste o programa fora do estado do Ceará e que não soube, foi um vídeo, repercutiu aqui, de alguns adolescentes adultos, inclusive, que torturaram, se divertindo, uma travesti, chegar ao ponto de matá-la. Né? Então, o que é aquilo ali que dá-se o nome de intolerância para aquele tipo de
de comportamento selvagem? Ali eu acho que tem uma coisa mais grave, porque, primeiro, para cometer um crime daquele, à luz do dia, no meio de uma rua, né? Filmando, significa dizer o seguinte: nós vivemos num mundo apartado do mundo real. Tá? Então as pessoas começam a criar a cultura do isolamento e viver essa cultura do isolamento. Isso pode ser algo que tem que ser estudado, inclusive como fenômeno sociológico, se esse isolamento nosso, né, da sociedade, essa apartação nossa, ela não está gerando uma ruptura, inclusive, que pode gerar uma ruptura étnica. Quer dizer assim, a verdade para mim é uma, na aldeota, lá no outro bairro vai ser outra. Aqui a lei é outra. Como já tem algumas atitudes desse tipo. Não é? Agora, repetindo um pouco, refletindo sobre aquele comentário anterior, que diz que o culpado pela intolerância são de origem marxista, eu acho que se fosse verdade isso aí, os 90% dos paulistas, 90% do sul seria todo marxista, porque a intolerância lá contra o nordestino e o preconceito é quase unanimidade de todos aqueles que não são vítimas. Mas por chega exemplo, tanto a aproximar-se de unanimidade? Não, a grande massa, a grande quantidade de pessoas do Sudeste tem preconceito contra nordestino. E não chamo nem de nome, chamo de paraibano. E não é um preconceito, por exemplo, contra pobre. Eu conheço amigos nossos da universidade que estão lá no pós-doutorado, no doutorado da universidade, em todas as áreas, e ele não tem direito a ter um nome. Ele é chamado de cearense, de paraibano ou de baiano. Por exemplo, tem alunos, inclusive filho de amigos meus, que estudam, por exemplo, na Unicamp, ele é chamado de cearense. Ele não tem nome, ele não tem direito a ter nome, tem preconceito maior do que esse. Então, essa teoria que foi calada é uma teoria absolutamente absurda, e eu queria só dizer para esse senhor que sugeriu isso, que a questão é muito mais grave. Por exemplo, inclusive tem algumas religiões, porque eu imagino que uma religião, ela expressando a vontade de Deus, ela deve abrigar todos, que prega a intolerância contra outra religião. Por exemplo, a Umbanda no Rio, ela é perseguida. Não é? Ela é perseguida, né, por algumas religiões. Quer dizer, como é que alguém inspirado em Deus, inspirado na verdade divina, pode achar que pode ter o direito de ser violento contra o outro? Vamos ouvir a Francilene. A igreja evangélica, né, que é contrária às imagens e quebra a imagem, é uma intolerância. Essa questão da discriminação com os nordestinos, que o professor Osmar falou, é muito séria. Tão séria que a USP ela chega a reduzir o número de vagas de cearenses, por sinal, que sempre adentram aqueles cursos de mestrado, de doutorado e até o próprio vestibular, porque basta a gente dizer que o cearense, como diz o nordestino, como diz o Graciliano Ramos, é um forte, e que o ITA, né, foi criado por um cearense. Então, existe essa discriminação. 30% dos estudantes do ITA são todos do Ceará. Todos do Ceará. Por exemplo, teve as Olimpíadas agora, as Olimpíadas de História na Unicamp. Sim. De 300 equipes, 160 era do Ceará. De 300, do Brasil todo. São Paulo tinha 29. Sabe quanto o Ceará tinha? Esse tanto, 139. E o São Paulo só tinha 29. Agora, na competição de hacker a Unicamp, mundial, inclusive, vai fazer vestibular aqui por causa disso. Um dado extremamente interessante. Numa competição de hackers do planeta, exército russo, exército americano, ganhou o time brasileiro com 5 cearenses e um paulista. E nessa discussão da Dilma, dado o impeachment, se dizia que o Lula tinha sido presidente, a Dilma, por conta dos nordestinos, queriam culpar também os nordestinos por todo esse descalabro, como se a corrupção fosse unicamente do Partido dos Trabalhadores, não fosse uma questão secular, sim, já introjetada no Brasil desde o tempo da coroa. Né? Não, e é uma questão grave, porque é o seguinte, até a gente estava fazendo uma discussão ontem no debate, né, sobre a crise da democracia. A questão é que quando você fala democracia, e aí eu falei aqui da desigualdade, a democracia, se você vive num contexto em que a desigualdade é que campeia no conjunto da população, naturalmente os pobres são maioria, né? E esses pobres, eles têm o direito de ter o seu projeto e de escolher o seu candidato baseado naquilo que ele aceita. Ora, se ele é maioria, esse preconceito contra o nordestino, na verdade, é um preconceito contra os pobres, porque ele sabe que no Nordeste a maioria é pobre, que tem Bolsa Família. Ora, mas é o seguinte, então você quer o quê? Que não tenha democracia, que a pessoa que é pobre
não pode votar igual os outros que têm dinheiro, então vamos votar uma lógica plutocrática? Esse é o modelo político? As pessoas deviam ser claras, porque esse preconceito, ele esconde. O que eu lamento muitas vezes, é que a covardia de determinados políticos, independente de qualquer partido, esquerda, direita, seja o que for, o que está em jogo é a democracia, não é o preconceito contra isso ou aquilo. Ou você preserva e defende a democracia como regra que nos une, que cria uma estabilidade social, jurídica e política para basear nossas relações, ou então você fica concedendo a demagogia ao populismo para ganhar um voto pontual num lugar, numa igreja, e isso dissemina a intolerância. Silvana. Eu acho que também parte do pressuposto de que nós, nordestinos, e aí voltando a falar dessa questão, nós somos vítimas do estereótipo da pobreza, da seca. Não é à toa que vários sulistas, né, quando vêm aos nossos estados da região Nordeste, se surpreendem e verificam que não é a pobreza, não é a seca e não é esse povo feio e burro. Eu, particularmente, fiz parte de um grupo, de uma multinacional, onde eu atuei como executiva e tinha um diretor comercial que foi a estrela de todas as operações, que coincidentemente ele era cearense. E logo que iniciei as atividades dentro dessa empresa, aqui no Brasil, ela tinha uma formação de um consórcio de poder internacional, o presidente, que era espanhol, chegou e falou assim: olha, nunca tive uma reunião com a apresentação de nenhum executivo, de nenhum estado como eu tive sua. E ele olhou para o diretor, que também era cearense, e falou assim: então já vi que vocês cearenses, realmente, eu já entendi por que vocês cearenses dominam muitas coisas. Então acho que a gente também atua... Apesar disso, ainda há um problema sério de autoestima. Claro, mas é porque a gente vive as superações, Hamilton. Eu vejo isso. Diferente daqueles que nascem dentro de um estado onde você entende ter o acesso a várias possibilidades, a várias alternativas de educação, de vida, de qualidade melhor de vida, a gente vive a superação. Onde você, no interior do estado, tem que cavar um poço profundamente para conseguir tirar um balde d'água. Olha, o Smalley Cavalcante, mais um representante dos livres, dos liberais, perdão. Ele diz o seguinte: num país onde, sem dúvida, ainda existe muita discriminação racial, como as lideranças que lutam por igualdade de chances podem se proteger contra os movimentos que apenas buscam massas de manobra para conquistar vantagens políticas e financeiras? Perfeito. E há bastante, né? Quem quer comentar? Você quer Educação. Comentar? Educação? Eu acho que a gente tem que focar no indivíduo, né? Quando a gente foca no indivíduo e não no coletivo, e quando eu falo indivíduo não é no sentido egoísta da palavra. Algumas pessoas elas acabam associando indivíduo com individualidade, né, professor? Onde, na verdade, assim, eu assumi a minha responsabilidade como cidadã, né, como agente na sociedade que eu vivo, e eu fazendo isso, eu assumo a minha responsabilidade na minha educação, né, e eu vou contribuir com a minha parcela dentro da sociedade. Então, eu contribuindo com a minha parcela na sociedade, comigo e com o próximo, e cada um fazendo a sua parte, a gente deixa de ter esse trabalho de coletivização, né, de trabalhos... precisamos de Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo. Se cada um assume a sua responsabilidade espiritual, a sua responsabilidade, ou pela ausência dela, né? Mas assume a sua responsabilidade consigo, como indivíduo. E como cidadão, a gente consegue realmente modificar tudo, principalmente com base na educação. Por isso essa importância da gente realmente não se desfazer de outras etapas da educação que nós temos, mas ter esse foco e essa prioridade com as crianças. A gente dá essa prioridade para a educação infantil para que você tenha uma base realmente importante. Aí a gente vem para a educação. Nós somos um país, até saiu, acho que foi esse ano que saiu uma pesquisa, em que mostra que o Brasil foi acho que foi o único país em que, nos gráficos de QI, o QI brasileiro caiu. Como assim? Você vê o país supostamente se desenvolvendo, mas o QI do brasileiro caindo. Assim, mostra média, que... Isso, na média. Então, assim, é como se a gente estivesse vendo que o brasileiro está emburrecendo. Por que isso? Então, a gente tem que questionar o porquê que a gente não está focando tanto em educação. Se investe mais em educação, mas o que está de errado aí? Exatamente. Eu tenho... Se alguém quiser comentar ainda sobre essa questão, pouquíssimo tempo para a gente ir para as considerações finais, ou alguém ainda quer comentar? Não? Então, bom, é o seguinte, a gente chega ao final do programa, a gente está com 2 minutos, um pouco mais talvez. A gente costuma dar 20 a 30 segundos
livres, democráticos, para as considerações finais, tá? Se quiser começar, Francilene, por favor, fique à vontade. Eu acho que o que tem que ser trabalhado melhor é a facilitação do diálogo. Eu acho que a questão é da compreensão, de se colocar no lugar do outro, isso também na família, na própria escola. Falamos aí da intolerância, os alunos agredindo os professores, né? Sim. Vimos hoje essa realidade muito crescente. E o que a gente precisa realmente trabalhar é a comunicação, a facilitação do diálogo e se colocar um no lugar do outro. Acho que precisa trabalhar melhor isso. Okay. Osmar? Eu acho o seguinte, porque a gente tem que ser muito prático em relação a essas coisas. Quer dizer, nós temos que viver, tolerar o outro, não necessariamente porque a gente concorde com o outro, ou eu acho que as ideias dele são iguais às minhas. Não, são diferentes. Mas para que a minha ideia tenha o direito de existir, eu tenho que dar direito ao outro existir também, porque não tem outro jeito. Eu não posso eliminar o outro porque ele pode querer me eliminar. Isso é uma coisa civilizatória, esse padrão civilizatório. Não é possível que às vezes você chegue no culto de uma igreja e diga assim, amai o outro como a si mesmo. Aí no outro dia você está lá disseminando a intolerância contra as pessoas. Quer dizer que aquela fala em nome de Deus, ela vale menos do que a prática. Quer dizer, então pode fazer aí a prática, você vai pedir perdão de novo na próxima missa, né? Aí você será perdoado. Quer dizer, as pessoas não estão perdendo o senso de que aquilo que eles falam tem que dar sentido à vida delas. Ela é um ato, aquilo tem um ato simbólico, importante. Quando eu digo isso, amar o outro como a si mesmo, valorizando a vida social, a convivência social. Complementar isso que o professor Osmar falou é muito importante, porque eu digo, inclusive, assim, se tivesse que abolir todas as leis, independente de Jesus, né? Isso aí está na Bíblia, amar o próximo como a si mesmo. Mas eu digo, vamos tirar Jesus, vamos tirar a religião. Se só tivesse um artigo de lei, qual seria esse artigo de lei? Seria esse. Okay. Amar ao próximo como a si mesmo. Se nós desejássemos, víssemos o próximo como a nós mesmos, eu acho que todos os conflitos aí estariam resolvidos. Renata? Fechando essa questão do racismo, né, eu acho que é importante a gente fazer um processo de reflexão e analisar o racismo pelas diversas óticas. Nós temos, de uma maneira muito clara, o racismo de brancos contra negros, né? Ele é claro, as pessoas abominam de fato ele, mas nós também temos que questionar o racismo que vem dos negros contra os brancos, também, que tem cada vez mais tem sido alimentado, tem trazido muito discurso de ódio, e ele muitas vezes é revestido de bondade, é revestido de militância. Então é importante que a gente tente se desfazer, né, desse preconceito, desse racismo que tem sido fomentado, né, por conflitos. Sim. E tentar trazer o diálogo da melhor maneira. E o diálogo ele vem através da educação. Sim. Então, quanto mais nós nos informarmos, né, como cidadãos e darmos a nossa parcela de contribuição, através do diálogo, a gente vai conseguir resolver esses problemas. Silvana? Eu acredito que todos nós somos responsáveis por um processo de formação humano. E a partir da criação de um filho, já que o ser adulto muitas vezes é muito difícil de reverter a perspectiva, a ótica de mundo, então que você tente plantar no que hoje se inicia um novo começo, para que você possa observar que esse processo humano, esse processo ético, esse processo de respeito ao outro, vai ser o resultado de tudo que a gente precisa no futuro. Ok. Renata, Osmar, Silvana, Francilene, imensamente agradecido com a participação de vocês. Agradeço também a José Elias Lopes, meu querido amigo, Maria Socorro Matias, Sávio Medeiros, Carlos Campos, Fernandes Filho, Cal Aragão, Isabela Nascimento, tantas pessoas aqui pelo Facebook. Um grande abraço. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais a verdade para você. Até lá.